o ciclo da SPE e a FAQ com relação às perguntas frequentes que investidores fazem aí para os corretores, tá? A gente tem aqui o marco zero. O marco zero, a gente tem o exato momento de start para o início desse empreendimento. Se vocês observarem naquela sala ali, eu tenho a nossa engenheira conversando com alguns terrenistas, e aí é assim que começa. A gente recebe esse terreno, inicia as tratativas e, com muito respeito à fase de cada terrenista, a gente identifica se eles estão no momento de venda de fato. A partir daí, iniciam os nossos trabalhos técnicos, né? Se vocês observarem, a gente tem um campo anteprojeto. Então a gente vai, obviamente, identificar a viabilidade construtiva. Já recebemos vários terrenos em algumas regiões aqui da ilha magníficos. Quando a gente foi para o estudo de viabilidade, a gente tinha pouco potencial construtivo. Então, a partir daí, identifica isso, também avalia a parte técnica financeira. Técnica financeira, aí avaliando esse movimento de custo do terreno versus o que a gente vai, de fato, precisar para construir. Hoje, para vocês entenderem, a gente tem uma matriz. Dentro dessa matriz, a gente coloca o preço do terreno, comissionamento, a partir dali as taxas que a gente vai utilizar para fazer essa transferência desse bem para o nome da SPE. Tudo isso está estabelecido. Aí depois a gente vai para o campo 2, que pela NBR a gente faz o cálculo do projeto. Em algumas regiões a gente utiliza 1.3 do CUB, e em outras regiões a gente já utiliza 1.47 e 1.50. Feito isso, a gente vai para a etapa de custos complementares, que ali não sei se vocês sabiam, a piscina não está dentro do custo de obra, ela entra como um custo complementar. Então, tudo que é complementar à obra, a gente precisa precificar. No final disso tudo, a gente tem o preço construtivo, que vai nos dar a parte técnica financeira, e aí iniciamos as nossas tratativas. A partir dessa planilha financeira, também já vai estar estabelecido quais são as taxas de negócio, taxa da administração, o desenvolvimento do projeto, marketing, o comissionamento de todos os corretores, tudo está precificado. Aí sim a gente tem uma memória de cálculo fidedigna. A partir daí, negociação de terreno. Aí sim, precisa ser ganha-ganha. Ganha-ganha para o terrenista que está vendendo, ganha-ganha para a empresa que está comprando e vai fazer o projeto de fato, ganha-ganha para o nosso investidor, afinal ele está comprando um projeto a preço de custo, o lucro precisa ser dele, e não nosso, nessa operação de desenvolvimento. E aí sim que mora o segredo. Hoje as empresas nesse modelo de negócio, elas não estão preocupadas com o lucro daquele projeto, e sim com o lucro que a operação em grande escala pode trazer. Por isso que a partir desse movimento a gente escolheu esse tipo de produto e sim estamos lançando projetos de forma mais segmentada. Feito isso, seguimos aqui com as disposições, a gente vai para a parte documental. Ali a gente já constitui a SPE, porque a SPE é uma sociedade de propósito específico. Ela tem a intenção de edificar aquele empreendimento. E como ela tem essa natureza, ela tem data de início e fim. Por isso que a gente cicla ela aqui em etapas. Ela precisa ter a data do seu nascimento, certidão de nascimento aí da SPE, e a data da sua dissolução. Por isso que ela tem data específica e prazos estabelecidos. Tudo como previsão, porque a gente também precisa acompanhar o time de obra. Ok. Constituída a SPE, a gente já tem o acordo de cotistas, que ali vai ditar as regras do jogo, e também já temos o termo de adesão. Esse é o documento que o cliente assina para contratar a cota, certo? Ali que eles fazem a adesão àquela unidade imobiliária. E aí, a partir daí, a gente vai para o lançamento. Esse marco zero é muito conhecido como uma fase de teaser, não sei se vocês já ouviram falar. E aí é aqui que as coisas começam a movimentar. Quando a gente chega nessa etapa lançamento, que geralmente é onde a gente vai alcançar vocês para nos auxiliarem a captação dos investidores, né? O início da captação, tudo isso daqui já está pronto e disponível para que o investidor tenha acesso. A gente tem aqui dentro da carteira alguns investidores que gostam de esmiuçar a tabela financeira do projeto e a gente disponibiliza. Claro, mediante NDA, porque tem outros sócios, né? Se for uma fase pré, intenção de adesão de cota. Se já for um cotista, ele tem isso disponível a partir da data da assinatura do termo de adesão. Beleza?
Até aqui todo mundo compreendeu? Seguimos juntos. Algum comentário, Galvão Bueno? Então tá certo. Aí a gente vai para a fase de obra, pessoal. Na verdade é pré-obra. Aí vem alguns questionamentos dos investidores. Mas, poxa, eu estou aportando um valor financeiro. Por que a obra vai demorar 12 meses para começar? O grupo fechou em 3 meses. Ainda assim, vamos esperar 12 meses para a obra começar? Sim. A gente tem um cronograma e precisa seguir ele. Aqui eu preciso monetizar a sociedade. Imaginem que a gente vai lançar uma tabela de custos. Dentro dessa tabela de custos a gente tem entrada, parcelas mensais e reforços, certo? Alguns investidores falam, eu consigo pagar o empreendimento em 4 parcelas anuais? Consegue, desde que a gente consiga estabelecer os marcos desse pagamento. Tudo é cubicado. Hoje o investidor não faz pagamento de juros, ele segue a cubicação para poder acompanhar uma variação, né? Até para acompanhar a mão de obra, a parte de tijolo, cimento e etc. Então aqui nesse ponto de pré-obra eu preciso de fato ter um prazo para que a gente consiga gerar essa captura financeira. O que é importante? Se nós estamos falando de um modelo a preço de custo, é bem provável que a gente tenha terreno para pagar. Ainda neste momento a Baceto Empreendimentos não comprou um terreno 100% sozinho. A gente comprou com a ajuda de investidores, âncora, por exemplo, mas sozinhas a gente nunca fez esse movimento de aportar o valor financeiro. Então, nesse caso, eu preciso respeitar a entrada. Então, esse é o detalhe que a gente precisa levar em consideração. Um outro ponto. Fazendo o levantamento desse recurso, a gente também, nesse período, vai ver toda a parte para iniciar essa obra. Nenhuma obra começa sem um alvará de construção. E aqui em Floripa, quando começa, às vezes é embargada porque não está respeitando esse processo. Então, esse prazo também serve para isso. Um exemplo, o Serene é um projeto que nós lançamos 14 de setembro. Nós estamos aí com as unidades todas reservadas agora, né? Em fase final. É muito provável que até a primeira quinzena de dezembro a gente liquide o projeto. Maravilha. Tá, mas e aí? O projeto já está na prefeitura, nós já estamos fazendo retificação de terreno, a área do terreno é maior do que consta na área de matrícula, nós já estamos movimentando com a prefeitura para a análise dos nossos projetos, que a gente fez um pré-projeto e agora já está o executivo oficialmente lançado. Então esse tempo também é para isso, ok? Aí aqui a gente segue normalmente para buscar esses licenciamentos, não é o caso do Serene, mas a gente tem um outro empreendimento que tem casas no local. Não consigo construir sem derrubar a casa, né? Então a gente também precisa ter a licença para retirada, né? Então o alvará de demolição. Tem situações onde tem árvores, às vezes as árvores, dependendo da região, são nativas do local, a gente precisa trabalhar na reposição. Então o tempo, ele serve para a gente monetizar, serve para a gente também, nesse período, conseguir deixar a casa organizada para aí sim iniciar a obra de fato, ok? Alguma pergunta nessa fase? Posso seguir? Então, bora. Aqui a gente tem o tempo de obra. Vocês viram que está marco 0, 12 meses, 36. Sempre vai depender da gama do projeto, também. Quando não depende? Aqui a gente utiliza meio que na prática. Por quê? Porque se eu consigo construir em menos tempo, consigo. Só que eu vou reduzir também o tempo de pagamento. E se eu reduzir o tempo de pagamento para um investidor que aporta dentro do prazo de obra, significa que eu encurto o processo para ele de pagar e pode ser que eu não alcance o número que eu preciso de investidores para o projeto. Então, quando a gente coloca 36 meses, não é só avaliando no prazo de obra também, a construção do empreendimento. A gente avalia também outros públicos que podem fazer a adesão do projeto nesse período, certo? Beleza, feito isso, vai para as atividades construtivas. Aqui no meio do caminho, pessoal, sempre terá, principalmente com o fechamento do grupo, assembleias. Então a gente faz uma assembleia para, de fato, explicar para os investidores a fase que o projeto está, qual que é o andamento desse projeto de maneira geral, e a partir dali, dessa primeira assembleia, a gente vai dando continuidade a essas informações. Seja via WhatsApp, tem empresas que têm área de acesso ao investidor, tem empresas que preferem fazer isso por e-mail, e tem empresas que preferem gerar esse documento de uma forma mais física, né? Então também encaminham os relatórios de maneira física.
Então a gente tem isso disponibilizado. Os escritórios das administradoras servem para que a gente, de fato, leve os investidores até lá e com isso eles também tenham essa condição estabelecida de contato, transparência mesmo oficial, ok? Seguindo aqui, a gente vai seguir as atividades construtivas de maneira geral, apresentar os relatórios e quando a gente está indo para a fase final, a gente já vai para a fase de fiscalização mesmo, que é onde eles vão emitir o habite, a gente vai receber a visita dos bombeiros, a parte da prefeitura, também temos Casan, enfim, Celesc e outros órgãos que precisam de fato trazer um aval de que o prédio está habitável, né? A partir daí, com a emissão do habite, depende. Tem administradora que com a quitação daquela cota já entrega as chaves e deixa um período para formalizar a dissolução da sociedade e tem administradoras que preferem fazer a entrega condicionada com a documentação, certo? Aqui não muda muita coisa, o que muda vai ser a critério dos investidores e eles mesmos nesse período podem definir por maioria se eles preferem já receber nessa condição até que a documentação finalize-se 100%, ou então não, aguarda-se de fato a dissolução para que todos possam ingressar no empreendimento, tá? Aqui algum questionamento? Não? Então, maravilha. Seguindo a parte da documentação, aqui é uma fase realmente burocrática. O que a gente vai avaliar? O investidor que entrou na sociedade, ele pode revender ao longo do caminho, a gente chama internamente esse movimento como flipagem. Pode. Tá, o investidor ele deseja transferir da pessoa física para a pessoa jurídica dele. Ele pode gerar essa transferência? Pode. Ele quer manter como ele fez a adesão desde o início, comprou na pessoa física e vai manter na pessoa física. Não tem problema, isso ele pode dar continuidade. O que a gente precisa se atentar? É o tempo que essas transferências vão acontecer. Imaginem vocês que nós tenhamos comprado um prédio aqui, nessa modalidade, e que 2 meses antes da documentação encerrar, pelo menos metade de nós desejamos fazer a alteração contratual. A administradora ela pode fazer, nós estamos falando de uma maioria, basicamente quase absoluta. Mas imagine vocês que fossem 2 pessoas só que desejassem fazer isso. Nós teríamos que colher a assinatura de todos os associados para fazer essa alteração contratual. Então, geralmente, a administradora delimita um tempo. 6 meses antes da fase final do negócio, elas vão questionar a sociedade se eles têm interesse de fazer a alteração contratual. Do contrário, vão manter-se os nomes que fizeram adesão e aí sim faz a dissolução da sociedade. Como que funciona, Roberta? A dissolução é simples, ela é documental e feita via junta comercial. Nós vamos dissolver a sociedade que criamos com um propósito específico de edificar. Por que edificamos? A partir desse momento, aquelas cotas, vamos supor que fossem 5 cotas, elas já estão preenchidas pelos sócios. E esses sócios vão receber a cota de maneira documental. É como se nesse momento, com a dissolução da sociedade, nascesse a unidade imobiliária. Aí sim, existe a constituição do condomínio, vamos trabalhar na individualização das matrículas e, consequentemente, a averbação da construção. A partir daqui, a gente já tem o marco zero da extinção da sociedade, certo? Aí sim, nesse momento, com a matrícula individualizada, temos um imóvel e agora, neste momento, ele consegue ser financiado aí com uma compra tradicional, certo? Por que não dá antes, Roberta? Porque a averbação da construção, ela se dá sempre ao final. Algumas sociedades hoje fazem isso, só que elas fazem para averbar o empreendimento e não a unidade imobiliária. E aí é por esse motivo que a gente não consegue fazer a forma tradicional de uma compra na incorporação, por exemplo, para fazer um financiamento bancário. Então é só por isso, tá? A sociedade, a SPE, ela tem essa característica. Aí no final, sendo dissolvida, matrícula recebida, aí sim, o investidor está disponível para ofertar esse produto para o mercado no modelo tradicional de negócio, certo? Fui breve.